Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão utilizar esse pacote de efeitos que a gente fez para você iluminar o seu Natal, o Luzes de Natal. Eu fiz um pacotão bem completo, tem 8 presets para Lightroom, 15 actions para Photoshop, 45 overlays de brilho em alta resolução, 25 overlays de neve em alta resolução, 7 PNG de acabamento de neve e mais 12 efeitos. Além disso, eu ainda separei uns pincéis de brinde para vocês. Então, ele está bem completo. Agora, vamos lá para o Photoshop, que eu vou primeiro falar um pouquinho da questão do buquê. Uma das coisas mais legais nesse pacote, eu acho que as mais procuradas, são esses efeitos de overlay ali no fundo, né? Os efeitos de buquê das luzinhas. Uma coisa que a gente tem que entender nesse efeito de luzinhas é que quanto maior a distância focal, maior vai ser a luz. Então, se eu ver aqui, o foco está bem no bebê, ele está na mesma distância que ele estaria do fundo, ele não foi movimentado nem nada, mas o foco está bem nele. E olha lá atrás como que estava antes, olha. Aqui eu consigo ver a luz um pouco maior, eu ainda vejo um pouco aqui o detalhe dos fios, e a luz ela fica um pouco maior porque está mais desfocado. Se a gente ver aqui, está um pouco mais focado o fundo, então a gente consegue ver mais ainda os detalhes do fio e o tamanho da luzinha está um pouco menor, tamanho da bolinha da luz. Aqui está mais focado ainda o fundo, a gente consegue ver mais detalhes dessas luzinhas, né? A gente consegue ver aqui mais ainda o fio do pisca-pisca, aqui esse embolado aqui do lado, e olha a diferença nessa foto. Esse mesmo embolado de luz que tem nessa foto são as mesmas luzes, o bebê não foi movimentado, só mudou o ângulo e a distância focal. Aqui tem muito mais desfoque, as luzinhas estão maiores, tá vendo? E eu não consigo mais ver o detalhe dos fios. Então, isso é importante para a gente saber qual que é o efeito que a gente vai colocar na minha foto. Então, aqui eu tô com um pincel, que é um pincel que vocês vão ganhar, né, de brinde. Se eu vier aqui, deixa eu pegar uma cor bem laranjona aqui. Se eu vier aqui e colocar na minha foto um buquê desse tamanho, vai ficar estranho, certo? Mas, se eu vier aqui nessa foto, que tá super desfocado, e colocar um buquê desse tamanho, grandão, já vai fazer mais efeito, né? Vai ficar, faz mais sentido ele ter um buquê grande desse jeito, tá? Desculpa. Ele vai fazer mais sentido ter um buquê grande desse jeito, porque a imagem, ela tá mais desfocada, certo? Então, a gente precisa entender essa questão da profundidade de campo para a gente saber qual vai ser o tamanho do efeito que a gente vai colocar na nossa imagem, tá, pessoal? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, então, os efeitos que a gente tem. Primeiro, antes de mais nada, eu criei para vocês algumas actions que elas vão facilitar que vocês insiram os objetos nas imagens. Essas actions, elas estão aqui, ó, luzes de Natal. Como eu disse para vocês instalar, é só vocês clicarem 2 vezes, elas já vão aparecer aqui dentro da sua janela de ações, certo? Eu tenho algumas actions que eu fiz para pele, tá? O pessoal me pediu bastante, então eu resolvi colocar aqui. Elas são actions que usam diferentes formas para tratar a pele. Então, eu tenho essa primeira aqui, que ela já é meio automática. Ela vai fazer, né, toda a questão aqui da ação. E, ó, pincel branco aqui. Você vai pegar o pincel, então, na cor inversa. Deixa eu só selecionar outro pincel, tá, pessoal? Isso é bem importante. Pincel redondo macio, sempre, quando vocês forem trabalhar, tá? E, ó, ela já tá automática. Ela vai dar um cremosinho na pele, tá vendo? Só que ela não vai tirar algumas imperfeições de pele. Então, se a pele tiver com bastante imperfeição, é interessante vocês tratarem aí essas imperfeições primeiro, para depois aplicar ela. Ou se a intenção não for tirar as imperfeições da pele, for só trabalhar, deixar mais cremosinha mesmo, você pode vir aqui e aplicar ela direto, ó, antes e depois, tá vendo? Como suavizou ali a pele e manteve também a textura da pele do bebê. Eu tenho uma outra que é de high pass invertido, que é uma técnica também para tratar a pele. Ela já é um pouco mais, como eu posso dizer, agressiva, ela já tira mais algumas coisas, mas tem que tomar cuidado na hora de passar perto das arestas, tá vendo? Porque senão vai manchar. Então, para tratar um bochechão, a testa,
Ela até é indicada, mas para tratar áreas muito delicadas ou retratos muito próximos, de repente não vai ficar tão legal. Então, ó, essa Action para tratamento de pele, tá? E eu tenho a separação de frequência. Eu tenho 3 tipos de separação de frequência. Para pele que está bem próxima, então ela vai manter bastante a nitidez. Então, aqui na baixa frequência, vocês vão usar o pincel de mistura. Todas as actions, elas já fazem a seleção automática do pincel que você tem que utilizar, tá? Ó, aqui já foi automaticamente pro pincel de mistura. A única coisa que você tem que tomar cuidado é aqui nas configurações do pincel. Então, o pincel ele tem que estar sempre em 25% mais ou menos em tudo aqui. Ele tem que estar para limpar a cada traçado. E é legal você estar com o pincel certo, né? O redondo macio, certo? E aí, aqui, separação de frequência. Eu vou mostrar, vou fazer 3 vezes para vocês a testa dele para vocês verem a diferença. Então, ó, aqui numa pele próxima, ele preserva bem os detalhes da alta frequência do bebê, tá? Se a gente for fazer numa pele de plano médio, ele vai preservar também bastante, mas menos os detalhes, né? Vai tirar mais aqui da textura também da pele do bebê. E uma de pele distante, que é para um retrato de uma pele que está bem longe, mas em compensação ele tira mais, tá vendo? Por quê? Cada um desses vai preservar mais ou menos a alta frequência, né? A textura da pele. Esse daqui preservou bem menos do que a primeira, mas em compensação eu também tirei mais detalhezinhos, né? Mais machucadinhos, enfim. Então, ó. Tá? Para quem já está acostumado com a técnica do pincel de mistura, esse daqui já está feito toda a separação de frequência, já está prontinho para vocês utilizarem. Para quem não, né, tá começando agora, vai aí editar os seus ensaios de Natal, só quer jogar no Photoshop para dar uma alisadinha na pele, pode utilizar qualquer um desses dois aqui, tá bom? E aí aqui eu tenho as de inserir overlay. Então eu vou dar o play na Action, ele vai fazer uma pausa. Aqui, para mim, já está aparecendo as overlays porque foi a última busca que eu fiz. Se não estiver aparecendo para vocês, você vai procurar a pasta no local do seu computador, aonde ela estiver, certo? E aí eu vou escolher aqui uma luzinha. Então, assim, eu tenho pensando em várias ocasiões, tá? Se são luzes pontuais que vocês vão precisar colocar, se são luzes mais espessas, se são luz colorida. Tem aqui de árvore de Natal que tá bem legal. Então, tudo isso você vai ver aí o que é melhor para sua imagem, né? Faça testes, guarda o número, né, que você utilizou para você poder utilizar de novo. Eu vou colocar esse daqui, esse pontinho de luz aqui, e vou inserir, tá? Uma coisa interessante, eu vou dar Enter. Ela vai colocar na foto inteira. Carla, mas pelo amor de Deus, tá enorme essa bolinha. Você vai apertar Ctrl T ou Command T, né? E você vai colocar ela do tamanho que você quer. E aí você coloca, posiciona ela da imagem onde você quer e dá Enter. Ele já vai fazer todo o processo de mudar de overlay, né, para divisão, para ficar aqui aparecendo o overlay bonitinho, tá? Essa é uma forma de vocês utilizarem. Outra forma de vocês utilizarem essa action aqui, inserir overlay no fundo. O que ela vai fazer? Ela vai recortar o assunto automaticamente e já vai jogar o overlay lá para trás. Então, vou dar play aqui, na minha action de inserir overlay no fundo. Vou escolher um bem cheião. Vou inserir. Ele vai inserir na imagem como um todo. Mas tá vendo que ele tá aparecendo atrás do bebê? Eu vou dar Enter e ele vai ficar transparente, tá? E aqui eu inseri na imagem como um todo. Eu tô só mostrando pra vocês como vocês fazem. Lógico que essas coisas a gente faz muito mais pontual, né? Depende muito da imagem, como eu disse. Se você for jogar nessa imagem, fica meio sem sentido. Mas você pode fazer também, tá? Eu tenho aqui uma action, deixa eu juntar todas as camadas. Eu gosto sempre de trabalhar com todas as camadas juntas, tá, pessoal? Então, se de repente alguma action não estiver funcionando, provavelmente é porque as camadas vão estar separadas. Se você gosta de trabalhar com camada separada, faz os ajustes que você tiver que fazer na sua foto com as camadas separadas. Depois junta todas as camadas e aí aplica as minhas actions, porque elas foram gravadas para serem feitas em camadas que estejam juntas, tá? Eu tenho aqui uma action de desfocar, tá? Então, vamos supor que eu coloquei aqui, vou inserir de novo um overlay. Esse aqui.
tá? Da Inter. Ctrl T, vou colocar ele no lugar da minha imagem que eu queira. Mas eu quero desfocar mais ele. O que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui nessa minha action de desfocar e vou desfocar ele, tá vendo? Eu consigo desfocar o meu fundo todo. Se eu achei que as minhas actions ficaram, as minhas overlays, né, os meus brilhinhos ficaram muito fortes, eu posso desfocar mais o fundo, tá? E aqui, daqui para baixo, são... deixa eu mostrar o de inserir neve. Eu tenho aqui, né, luzes do Natal. E aí eu tenho as minhas neves, tá? Vou colocar uma aqui. O que a minha action de neve tem diferente, tá? Ela vai criar uma máscara. Já vai selecionar meu pincel. E aí eu só viro com o pincel na cor preta, se eu quiser tirar a neve da frente do bebê, né? Tirar aqui um pouquinho do rosto dele, ó. Então, ela já vai fazer uma máscara pra mim. Essa é a diferença. Eu posso usar, pessoal, para colocar neve no fundo, por exemplo, inserir overlay no fundo e colocar uma neve. Eu posso usar qualquer um dos três, tá? Os três, eles vão inserir um objeto. A diferença é que esse insere na frente, normal. Esse vai inserir no fundo e esse vai inserir com uma máscara, que aí eu consigo vir aqui e apagar. Tudo isso, gente, poupa muito do nosso tempo, porque às vezes você gasta, sei lá, 10 segundos para criar uma máscara, 15 segundos para vir aqui inserir imagem ou buscar imagem na sua pasta, mas quando a gente for multiplicar isso pela quantidade de fotos que a gente edita no Natal, essas actions vão te ajudar demais, tá? Então, aqui eu tenho depois as actions pontuais de efeitos, que são os efeitos que eu mais uso, tá? Que é o efeito de vela. Se aparecer para você que o arquivo não pode ser encontrado, é porque ele ainda não está gravado no seu computador, o atalho, porque eu fiz isso para o meu computador. Eu desinstalei as actions e instalei de novo, tá? Então, eu vou vir aqui em inserir, vou dar um duplo clique, tá? E vou procurar o meu efeito. Então, aqui, ó, bônus de efeito. Aí, eu tenho aqui, ó, vela. E vou inserir. Aqui, pronto, eu parei de gravar. Eu fiz isso uma vez só para poder gravar, que o atalho dessa vela é aqui, tá? A partir de agora, eu vou conseguir aplicar o efeito automático. E ele já apareceu a vela. Ctrl T, para fazer a transformação livre, e eu coloco o meu efeito de vela aonde eu quero. Legal, né? Mesma coisa com os outros aqui, ó, brilho intenso. Ele vai falar que o caminho não foi encontrado. Eu vou inserir. Aí vou colocar aqui. Cadê o brilho intenso? Essa luz forte. Ficou com um nome diferente, tá? Vou dar Enter. Tá vendo que aqui a bolinha parou de ficar vermelha? Ele parou de gravar. Agora eu vou deletar aqui só pra... Vocês só vão precisar fazer isso uma vez, tá? Depois ele já vai ficar salvo o caminho. Aí eu vou vir aqui. Quero colocar o meu brilho intenso aqui. Se eu quiser diminuir, de repente, a opacidade da camada, eu também posso. Certo? E aí eu tenho mais alguns efeitos que eu costumo utilizar, tá? Que vai dar erro também, todos, porque eu acabei, desinstalei e instalei de novo para mostrar para vocês como vocês podem fazer. A estrela guia é essa daqui que eu gosto. Vocês podem, se quiser, colocar outros efeitos também, tá, pessoal? Daqueles efeitos dentro da Action, vocês podem escolher outro. Esse daqui eu gosto às vezes de colocar num brilhinho também, ou para colocar em cima de uma árvore, sabe? Alguma coisa assim, acho que fica bonitinho. Então, vamos supor, Carla, tem efeito aqui que não tem action, ou eu tenho outros efeitos no meu computador, né? Que eu consigo de outras formas, enfim. Como que eu posso fazer para aplicar? O que vocês precisam entender da overlay? Overlay, ela é uma camada, uma layer, né? Uma camada que vocês vão colocar na imagem e que vocês têm que mudar o modo de mesclagem dela para tirar tudo que é preto na imagem e só aparecer o restante. Como assim? Vou mostrar aqui. Então, eu tenho aqui esse brilhinho, certo? Eu vou colocar ele no lugar da minha imagem e ele é preto. Ele não aparece a transparência. Aqui, ó, tá vendo onde está normal? Aqui é o modo de mesclagem. Eu vou mudar para divisão. E aí, agora, ele ficou transparente, tá? Então, é assim que vocês adicionam qualquer overlay. Pelas actions, ela já fica mais fácil, porque... esse daqui é PNG. Já fica transparente. Pela action, fica mais fácil porque já tá automático, né? Mas você pode fazer por aqui também, ó.
divisão, para mexer no tamanho dele, Ctrl T. E aí você consegue colocar ele aonde você quiser, certo? Então, eu mostrei aqui, né, todas as actions para vocês. E essas actions de efeito aqui são os efeitos que eu mais uso nas minhas imagens, então eu gosto de deixar eles mais fáceis aqui. As actions de pele e as actions de inserir alguma textura, alguma coisa na imagem de vocês, tá? As texturas não, desculpa, de vocês inserirem os efeitos, tá, pessoal? Então, acho que é isso, né? Aqui eu já tô com uma imagem bem... Coloquei neve, coloquei luz na árvore. Deixa eu colocar a luz nessa árvore aqui para vocês verem também que legal. Vai ver aqui, ó, inserir overlay. Aí eu vou nas minhas overlays. Aí eu tenho aqui, ó, 2 desenhos de árvore. Ó, tá vendo? Então, quanto mais fundo, esse fundo aqui, esse fundo fotográfico, essas luzes do meu fundo não são tão realistas, assim, dá pra ver que elas são luzes que elas foram colocadas depois, numa edição do fundo. Então não fica tão realista, mas quando é uns fundos que já tem, de repente, uma árvore ali mesmo, fica mais fácil. Ó, tem essa outra árvore aqui também. Então, às vezes é uma árvore que já tá com brilho, você só quer aumentar o brilho dela, dá pra utilizar dessa forma. Aí eu tenho os meus pincéis também, deixa eu mostrar pra vocês. Os presets do Lightroom, tá? Eles são presets básicos para vocês fazerem uma revelação da imagem de vocês, inicial, e depois mexer a colorização. Eles não mexem tanto em colorização de foto, tá? É só pra dar aquele pontapé inicial. Os meus bônus eu já falei, da neve, né? Eu já mostrei pra vocês como inserir. Eu tenho uns PNGs de acabamento em neve, tá? Às vezes tem gente que gosta de fazer um cartão, fazer algum efeito especial para as mães. Então, eu tenho aqui esses PNGs, tá? Meio que de acabamento. E eu tenho neve em PNG também. Quem preferir trabalhar com PNG ao invés de overlay, tem as duas. Aqui tem um pacote de pincéis para vocês. Mesma coisa, dá um duplo clique aqui, que os pincéis eles vão ser instalados automaticamente. Aí você tem aqui a sua aba de pincéis, né? Você pode vir por aqui, janela, pincéis, vai aparecer todos os pincéis aqui que vocês têm, tá? Esse aqui são os pincéis que eu instalei para vocês, esses de Natal. Eu separei os que são mais usados, tá? Os que eu utilizo mais, os que eu acho que ficam um efeito mais bonito. Eu posso pegar uma cor bem forte de amarelo, eu gosto de pegar geralmente, tá? Para fazer um pincel mais forte. Esse aqui é o meu preferido, eu até coloquei ele aqui para vocês em cima. Eu vou criar uma camada branca em cima da minha imagem. E aí, por que esse aqui é meu preferido? Porque ele faz um ponto só. Ó, tá vendo? E ele vai, às vezes, intercalando o tamanho dele, mas isso vocês conseguem ver aqui na configuração do pincel, ó, tremulação de tamanho, tá vendo? Aqui ele tá pra fazer um tamanho bem diferente, aqui ele tá pra fazer um tamanho mais igual, tá? Então, você deixa ele pra fazer um tamanho mais igualzinho. Ó, agora ele vai ficar todo do mesmo tamanho. E aí, o que eu faço aqui, tá? Deixa eu limpar essa camada. Tirar aqui os que eu tinha feito. Pela cara, é só apagar aqui, né? Deixa eu deletar aqui e fazer uma nova. Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu pincel, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele... Se essas bolinhas, né, da minha árvore, vamos supor que aqui é uma árvore que tinha no meu cenário. Se elas estão desse tamanho, eu vou fazer do mesmo tamanho que elas têm lá do fundo, tá? Então, mais ou menos assim. Beleza. E aí, eu vou colocando. Ele vai variar de brilho, isso é normal. Se eu passar de uma vez, ele vai fazer um... Mas eu gosto esse daqui para colocar, às vezes, coisinhas pontuais. Nossa, Carla, mas tá ficando muito artificial. E agora eu vou falar para vocês o segredo, tá? Para ficar mais natural. A hora que eu terminei de aplicar, né, com o meu pincel,
Eu vou pegar essa camada aqui, vou vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e vou dar um desfoque no brilho, tá vendo? Ó, tá vendo como ficou bem mais natural agora? Ó. Então, eu consigo deixar isso bem natural. Vou mostrar pra vocês aqui no Smash, né, real. Que já tem que as luzes aqui são naturais, aquelas luzes são artificiais. Então, eu posso até pegar a luz que seja a cor, né? Que seja exatamente a cor do meu brilhinho. E, ó, aí vou adicionar mais, tá vendo? Aí eu consigo vir aqui, ó, em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, certo? E dar um desfoque e deixar ele mais parecido com o meu fundo. Legal, né? Uma coisa que eu posso fazer também, isso daqui às vezes eu faço em último caso, é com esse pincel de ferramenta de recuperação, mas sem ser esse aqui de cima, tá? Esse aqui. Isso aqui tem um vídeo também aqui no canal ensinando como fazer. Você vai selecionar e aí você consegue depois clonar as luzes. Mas aí esse daqui é ruim que ele vai tendo variação de cor, dependendo de onde, porque ele pega a cor da bexiga, tá vendo? Ó, dependendo de onde você cola, ele fica com uma cor legal. Mas dependendo de onde cola, não fica tão legal assim. Aqui. Aí ele vai fazer uma variação de cor, tá? Então, isso que eu tenho que me atentar. Mas fora isso, é bem legal. Então, pessoal, acho que é isso. A gente trouxe aqui várias formas de vocês conseguirem deixar o Natal de vocês mais iluminado, né? Então, tem as overlays, tem os pincéis. Mostrei agora para vocês como que vocês podem aumentar de forma com a própria luzinha do cenário o brilhinho de vocês. Trouxe também algumas actions de pele que vão ajudar bastante, que vocês consigam finalizar aí as fotos, terem um tratamento mais detalhado das imagens de vocês, tá bom, pessoal? Queria agradecer, então, de vocês comprarem o curso. Não chega a ser um curso, né? É um pacotão aí de efeitos para vocês. E reforçar, né? Para que não passem para outras pessoas. Os outros produtos que a gente disponibilizou para vocês acabaram vazando e estão sendo vendidos em grupos. O que é muito chato, né? Porque a gente perdeu bastante tempo separando as coisas realmente boas para vocês, né? Então, quando a gente pega um pacotão desses de graça na internet, às vezes vem um monte de coisa, você perde mais tempo procurando o que realmente vai ficar bonito, o que realmente vai fazer efeito, do que realmente trabalhando na foto. Então, isso daqui é um poupa-tempo para vocês, né? Então, vocês podem ver aqui o tamanho das imagens, são imagens que estão com uma resolução legal, né? Se a gente for abrir só a imagem aqui, uma coisa que eu tive bastante preocupação também de fazer é apagar as bolinhas das laterais, né? A maioria desses fios eu criei a partir de pincéis, tá? Então, a gente consegue ver que tá bem, tipo, eu apaguei, tá vendo? Sabe quando você coloca um overlay e fica uma bolinha pela metade? Então, aqui eu tirei, né? Dei uma apagada nas bolinhas para não ficar bolinha pela metade na imagem de vocês. Então, tem bastante coisa, uns arquivos que vão facilitar bastante, né? E vão deixar aí as imagens de vocês mais bonitas, com mais brilho, mais fáceis. Acho que principalmente essa é a palavra. Então, a minha missão é sempre que vocês tenham uma edição facilitada, o mais facilitada possível, que vocês consigam fazer as coisas em menos tempo, que vocês consigam com isso ganhar mais dinheiro, tá bom? Muito obrigada pela confiança, por ter adquirido o produto e nos vemos numa próxima. Até mais!